sou o professor Felipe, essa é a aula de Ciências da Unidade 7, tema 1 e 2. Acompanhe comigo em seu livro na página 156. Hoje falaremos sobre a estrutura básica que formam os seres vivos, que compõem os seres vivos, as células. As células são estruturas microscópicas, ou seja, depende de um microscópio para conseguir ser visualizada. Para entendermos a questão da visualização de uma célula, nós temos que entender primeiramente que o ser humano complexo, cheio de células, ele tem em torno, em média, de 1,70 m. Bom, é uma altura razoável. Poderíamos descer ainda para a escala de milímetros e descer mais ainda para a escala de micrômetros. Bom, micrômetros, se formos considerar nessa escala, poderíamos dar a referência de um fio de cabelo, com 150 micrômetros. Você consegue enxergar um fio de cabelo com facilidade, porque a nossa estrutura visual ela é capaz de enxergar até 100 micrômetros. Se pensarmos, por exemplo, na maior célula do corpo humano, que é o óvulo feminino, a célula reprodutiva feminina, poderíamos pensar, então, em 120 micrômetros, uma célula ainda visual, a maior célula do corpo humano. Agora, existem estruturas menores, como um vírus. O vírus não é um ser vivo, não é uma célula, mas um vírus que tenha 35 nanômetros, precisaríamos de um microscópio, lentes, um conjunto de lentes que ampliasse essas estruturas. Então, as células que apresentam um menor tamanho do que 100 micrômetros, que é praticamente todas as células conhecidas, necessitaríamos então de um microscópio óptico, porque existem um microscópio óptico que alcançam até 0,2 micrômetros. E os mais avançados que emitem elétrons, que são os microscópios eletrônicos. Esses microscópios alcançam até nanômetros, 0,2 nanômetros. Você consegue visualizar estruturas muito mais pequenas do que as células, as próprias células. O primeiro microscópio óptico monocular que foi utilizado para visualizar as células foi identificado por Robert Hooke, um pesquisador naturalista que passou a observar estruturas, matérias com esse microscópio. E ele identificou em algumas dessas matérias estruturas parecendo células, pequenas células, que ele chamou de células. Essas estruturas, essas aberturas, foram identificadas também por dois outros cientistas, Matthias Klenk e Theodor Schwenn, que foram dois cientistas que também identificaram a presença dessas células, ou células já conhecidas, em tudo que era vivo. Hoje podemos diferenciar os organismos vivos em unicelulares e organismos vivos em pluricelulares. Unicelulares formados por uma única unidade celular, uma única célula. Poderíamos citar as bactérias, os protozoários, alguns fungos. São estruturas unicelular, são seres vivos, porque tem células, mas é formado por uma única célula. E existem organismos pluricelulares que são visíveis a olho nu, porque o acúmulo dessas células, de trilhões e trilhões de células, formam uma massa, uma estrutura maior, como o corpo humano, alguns animais, vegetais, são estruturas formadas por inúmeras células. Identificando que os seres vivos apresentavam essa estrutura chamada células, definiu-se a teoria celular, onde para ser considerado um ser vivo, deve apresentar células. Não apresentando uma estrutura celular, não era considerado. A estrutura de uma célula, a estrutura básica, poderíamos dividir em três partes: a membrana plasmática, o núcleo celular e o citoplasma. Quando falamos então de membrana plasmática, estamos falando de uma película que envolve toda a estrutura de uma célula, protegendo e permitindo a passagem ou a saída de substâncias.
Essa película é formada de proteínas, açúcares, que tem muita fluidez e permeabilidade, ou seja, a capacidade de permitir que a entrada e a saída de algumas substâncias. Algumas substâncias precisam ser carreadas, transportadas para fora por alguma proteína, por alguma substância química. Outras passam com facilidade por essa membrana de dentro para fora ou de fora para dentro. Quando falamos de citoplasma, estamos falando de toda a massa interna da célula, tudo que tem aqui dentro da célula, uma substância gelatinosa, nutritiva para a célula e com inúmeras substâncias químicas que dão essa fluidez à membrana celular e também às pequenas organelas que ali estão. Dentro do citoplasma encontraremos uma grande quantidade de pequenas estruturas diferenciadas. Essas estruturas nós chamamos de organelas celulares, bem semelhante a órgãos. Por que esse nome se compara? Porque cada organela celular apresenta uma função parecida com funções de um órgão. Por exemplo, se pensarmos na digestão, existe uma organela que faz a digestão dentro da célula. Se pensarmos em respiração, existe uma organela que faz o processo de respiração da célula. As células também respiram. Quando você absorve o oxigênio, esse oxigênio é direcionado para as células do seu corpo. Então é ela que vai utilizar e transformar isso em energia para todo o seu corpo. A última estrutura básica importante da célula é o núcleo celular. Essa estrutura apresenta uma outra película, uma outra camada, também um revestimento proteico, que reveste o que está dentro desse núcleo, que é o DNA, o material genético, o material hereditário de um ser vivo. Ali estão todas as informações hereditárias, características hereditárias transferidas de gerações em gerações. Na página 158, falaremos sobre os níveis de organização dos seres vivos. Se pensarmos em organismos vivos unicelulares, como as bactérias, quando ocorre o agrupamento dessas células, quando elas se unem, essas células elas não elevam o nível de organização, elas permanecem sendo unicelulares, um único organismo vivo, individualizado. Só que criando uma relação ecológica de colônia, de aproximação, que é uma relação de colônia. Essa elevação de organização dos níveis não acontece com o organismo unicelular, somente com organismos pluricelulares. Quando ocorre a união de células com a mesma finalidade em organismos pluricelulares, essa organização eleva ao nível de um grupo de uma única célula para um tecido. Os tecidos são grupos de células unidas com a mesma finalidade, que pode ser proteção, transporte, transferência de informação ou qualquer outra necessidade de um corpo. Nós encontraremos em um corpo inúmeros tipos de tecido. Tecido epitelial, tecido sanguíneo, tecido ósseo. São grupamentos de células com a mesma função. Quando você pensa, por exemplo, no tecido sanguíneo, são células específicas em transporte de nutrientes e gases. Se você pensa, por exemplo, em tecido epitelial, estamos falando necessariamente da pele com a função de proteção, de revestimento e proteção do corpo ou de um órgão. Então, os tecidos são células que se uniram com a mesma finalidade. Os órgãos são estruturas formadas por inúmeros tecidos. E eu tenho tecidos diferentes que se agrupam, eu tenho a formação de um órgão. O órgão, então, corresponde a um conjunto de tecidos. Os sistemas correspondem a um conjunto de órgãos. Quando eu tenho órgãos diferentes, mas com a mesma função, eu tenho os sistemas, a formação dos sistemas. Bom, vamos pensar novamente em órgãos, que é um conjunto de tecidos. Eu posso pensar no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso,
que são órgãos que apresentam a mesma finalidade, que é a digestão. Quando eu tenho órgãos que têm a mesma finalidade, eu vou encontrar então os sistemas. Eu vou definir isso como sistema. E no corpo humano e no ser vivo existem inúmeros tipos de sistemas. O sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema digestório, são sistemas formados a partir de conjuntos de órgãos com a mesma finalidade. Eu fico por aqui e até a próxima aula.